Parafraseando o filósofo René Descartes, eu gosto de consultar os meus antepassados em relação àquilo que eu quero saber sobre a minha vida. E esses antepassados tratam-se de filósofos, psicólogos, e eu quero hoje fazer uma reflexão a esse nível, e para isso eu trouxe esse livro aqui, o livro Dhammapada. Esse é um dos livros mais importantes da cultura budista, é um dos livros mais populares. E aí hoje eu quero fazer uma meditação, eu quero fazer uma reflexão sobre esse livro aqui junto com vocês. É muito importante nós sabermos o significado da vida, e eu creio que essa é uma pergunta feita por todos. E esta forma das pessoas pensarem a vida, com certeza, é influenciada por alguma coisa que seja a religião. E esse livro aqui, na verdade, ele é um livro religioso, mas como eu não sou budista, eu quero aqui fazer uma meditação sobre esse livro de uma forma filosófica. Esse livro, ele traz muitas lições, esse livro traz aqui questões para nós que são muito relevantes, para todas as pessoas, independentemente das religiões que elas pertencem. Esse é um livro muito importante, é um dos livros mais importantes lido este ano, e é um livro muito fácil de ler. Enquanto eu lia, eu fiz algumas marcações aqui, porque são super importantes. Eu quero ler aqui alguns versos e fazer o comentário deles. São muitos versos aqui que eu grifei. No total são 423 versos. Eu vou ler o aforismo. Eu vou ler 2 aforismos aqui do primeiro capítulo, que é o aforismo 17 e o 18, que fala o seguinte: aquele que faz o mal sofre no presente e no futuro, sofre em ambos os mundos. O pensamento eu fiz mal atormenta-o e sofre ainda mais quando renascer nos reinos de aflição. O outro aforismo: aquele que faz o bem rejubila no presente e no futuro, é feliz em ambos os mundos. O pensamento eu fiz o bem encanta-o e deleita-se ainda mais quando renascer nos reinos da felicidade. Então, quando nós fazemos o mal, nós vamos sofrer. Esse pensamento, ele vão nos acompanhar, porque nós vamos sempre lembrar do mal que nós fizemos. Isso vai nos causar ansiedades, depressões e uma série de coisas ruins. Quando nós fazemos o bem, nós vamos pensar sempre que nós fizemos o bem, isso vai nos trazer felicidade. Uma outra questão importante aqui desse livro Dhammapada é a repetição que o autor aqui faz sobre o desapego. E aí eu quero aqui finalizar o capítulo 1 do livro, onde ele fala dos pares ou gêmeos, que tem o nome Yamagavaga, e aí ele fala da seguinte forma: por pouco que recite os textos sagrados, se o homem colocar o ensinamento em prática, abandonando a luxúria, o ódio, a ilusão, com verdadeira sabedoria e espírito livre, apegado a nada deste ou de qualquer outro mundo, ele realmente participa das bênçãos de uma vida santa. A questão do desapego, ela é de muita importância. Eu vou ler somente a parte grifada, porque ela é mais importante, aquilo que mais me impactou no verso 36. Uma mente vigiada traz a felicidade. Onde ele fala da mente, né? Esse capítulo é o que ele fala da mente. A importância de nós cuidarmos da nossa mente. A importância de nós não estarmos desapercebidos quanto à nossa mente. Nossa mente, a mente, o cérebro, que é a nossa sede, a sede de todas as emoções, ela deve ser bem cuidada, ela deve ir bem. Porque se ela não está bem, a mente é aquele que nos lidera. Tem
um verso lá do Provérbio de Salomão, que ele fala uma coisa, ele disse que quando o rei ele vai mal, a nação que ele governa também vai em ruína. Trazendo aqui para esse contexto e usando isso como metáfora, a mente como a nossa liderança, a mente aquele que nos lidera, se ela não estiver bem, todo o nosso corpo, toda a nossa vida, ela vai mal, ela vai sofrer aí os danos negativos. Então aqui há muitas lições importantíssimas. E para falar do desapego, eu quero ler aqui o verso 43, que fala: nem mãe, nem pai, nem qualquer outra pessoa, ninguém pode fazer um bem maior do que cada um a si próprio, com a sua mente bem orientada. Olha a importância aqui, a palavra-chave aqui desse capítulo. A nossa mente ela deve estar bem orientada. Nós devemos orientar a nossa mente, treinar a nossa mente para que nós consigamos nos desapegar, para que consigamos não nos apegar a nada, porque o apego às coisas, isso causa sofrimento. Olha o que diz o verso 40. Percebendo que este corpo é tão frágil como um vaso de barro, e fortalecendo essa mente como uma cidade bem fortificada, combatendo Mara, que aqui simboliza o mal, com a espada da sabedoria, depois preservando a conquista, mantém-se em desapego. Então, quando nós temos lá as nossas questões, as coisas para combater, as batalhas, as conquistas, depois de tudo isso, depois de todas essas conquistas, nós não devemos nos apegar à conquista. Há alguns outros aqui aforismos que eu quero fazer a leitura deles. Não são muitos, eu quero fazer um resumo aqui, um apanhado apenas para apresentar a vocês a importância desse livro. O verso 48 do capítulo onde ele fala das flores diz o seguinte: o destruidor traz sob sua influência a pessoa de mente distraída, que, insaciável em desejos sensuais, apenas arranca as flores. Aqui fala sobre a questão da pessoa ser dominada pelo princípio dos prazeres, que é um tema aqui que ele fala com muita ênfase. Quando essa questão da pessoa ser dominada pelo princípio do prazer é uma questão que o autor nesse livro aqui ele traz com muita ênfase, com muita repetição, porque é uma coisa que traz muitos perigos. Esse capítulo aqui ele fala sobre o louco. Esse aforismo ele é bem interessante, é o 62, que fala o seguinte: o tolo preocupa-se pensando, eu tenho filhos, eu tenho riqueza. Na verdade, se nem ele próprio pertence a si mesmo, quanto mais os filhos ou a riqueza. Uma outra questão aqui sobre o desapego. Bem feita é aquela ação que seguir não traz o arrependimento, cujos frutos se colhem com alegria. Todas as ações, quando elas não nos trazem arrependimento, elas nos trazem alegria. Tudo aquilo que nós fazemos que depois nós nos arrependemos, isso não é bom. Nós devemos ter uma mente apercebida, devemos ser vigilantes em relação àquilo que nós fazemos, para depois os nossos atos não causar arrependimento, porque esse arrependimento, eles não trazem alegria. Uma outra vez aqui no verso 75, ele fala sobre o desapego, aqui no 75. Uma coisa é a busca do ganho mundano. Outra coisa bem diferente é o caminho para o Nibbana. Que o monge, discípulo do Buda, entenda isso claramente. Não se deixe levar pela aclamação do mundo, mas em seu lugar cultive o desapego. O capítulo onde ele vai falar dos sábios. Aqui eu fiz uma série de marcações que eu não vou lê-las todas. Eu vou ler aqui o 78 que fala: não te associes com más companhias, não procures o que é vil, associe-te com os bons amigos, procura a companhia dos homens nobres. E aí ele continua falando
Eu vou ler o 89 aqui desse capítulo, porque novamente ele fala de desapego. E ele fala o seguinte: aqueles cujas mentes atingiram a excelência total nos 7 fatores de iluminação, que tendo renunciado à ganância, se alegram no desapego, livres dos obstáculos, brilhando com sabedoria, alcançam o Nibbana nesta mesma vida. Um outro verso aqui onde ele vai falar sobre o aperfeiçoado. Aí eu vou ler o 91, que ele fala também de desapego. Ele fala: aqueles que são conscientes esforçam-se. Eles não estão apegados a lar algum, como cisnes que abandonam o lago. Eles deixam para trás casa após casa. Aqueles que são conscientes esforçam-se. Os sábios, eles não são pessoas que se apegam a coisa alguma, nem a própria casa. Ele fala sobre a autoconquista. A autoconquista é de longe melhor que a conquista de outros. É o controle da conduta. O verso onde ele fala do mal. E aí ele vai seguindo falando. Este verso aqui ele é muito importante porque ele fala da vigilância. Todos tremem diante da violência. Ninguém gosta de violência. Todos temem a morte. Não há um ser vivo na terra que não tema a morte. Colocando-se no lugar do outro, não se deve matar, nem levar alguém a matar. Porque a vida é querida por todos. Sobre a velhice, aí eu grifei aqui 2 versos desse capítulo aqui, porque eles são muito importantes. Aqueles que na juventude não levaram vida santa ou falharam na prosperidade, definam como velhas graças na lagoa sem peixe. Os que na juventude não levaram vida santa ou ou falharam em adquirir riquezas, vivem suspirando sobre o passado, como setas velhas disparando de um arco. A juventude, ela deve ser vivida com sabedoria. Então, qual é o segredo de viver uma vida sábia? Qual é o segredo de viver uma vida boa? É viver uma vida com cuidado. A vida é para ser vivida com cuidado. Há uma frase que eu gosto muito do Guimarães Rosa. Ele disse: viver é muito perigoso. O Salomão disse que o jovem deve viver a sua mocidade na sua essência, mas ele deve fazer isso com cuidado, porque depois vai vir as consequências. Então ele tem que prestar atenção como que ele vive aqui. O Buda está dizendo aqui que se na juventude o jovem ele não construir nada, na velhice ele vai viver como uma garça num lago sem peixe. Ele não construiu nada. Então como que ele vai viver bem aí? Falando sobre o eu, uma pessoa deve fazer primeiro aquilo que ensina os outros a fazer. Então, se você quer ensinar as pessoas a fazer alguma coisa, primeiro você deve saber e viver isso, certo? Para depois você ensinar. Se uma pessoa treina os outros, deve ter ela mesma autodomínio. Difícil, na verdade, é o autodomínio. Este aqui é um dos que eu mais gosto, que é o verso 164. Quando nós sabemos superficialmente algo e aí nós começamos a colocar o nosso ponto de vista sobre isso e falar sobre isso. Isso não é bom. Quando nós queremos viver a nossa vida e nós falamos assim: eu faço da minha vida o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quiser, a vida é minha. Eu coloco meu ponto de vista nessa minha filosofia, aí eu acabo fazendo aquilo que é errado. Isso faz lembrar, antes de eu citar aqui o verso, que o Kant, ele disse que nós somos livres quando nós fazemos o que não queremos. O Buda, ele vai dizer: quem por causa de pontos de vistas perversos despreza o ensino dos aperfeiçoados, dos nobres e justos, esse é tolo. Ele é como um burro, só produz frutos para a autodestruição. E aí, seguindo aqui, esse verso aqui, ele realmente merece uma atenção. E aí eu vou parar aqui para poder lê-lo, que é o
1:67, que fala o seguinte: não sigas o caminho fácil, não vivas descuidadamente, não te agarres a opiniões falsas, não te demores na existência mundana. Os objetivos que nós queremos alcançar, eles são difíceis. E nós devemos escolher esse caminho porque é um caminho difícil. E nós não devemos viver descuidadosamente em relação à nossa vida, em relação àquilo que nós queremos conquistar. Nós não devemos agarrar a opiniões falsas, a conhecimentos falsos, aos nossos pontos de vista errados. E aqui onde ele fala do Buda, sobre a felicidade. Aí ele traz aqui inúmeras coisas aqui, muitos ensinamentos sobre a felicidade. Não vou estar lendo aqui que o vídeo está ficando muito longo. E aqui ele fala do afeto. Esse aqui merece um destaque, porque aqui ele fala sobre o desapego, que é o 211. Ele, não há laços para aqueles que não têm apegos. E aí ele vai falando, aqui ele fala sobre a raiva e uma porção de coisas aqui. Não vou ler tudo, mas aqui está um breve comentário sobre o Dhammapada, o caminho da sabedoria do Buda. Eu li aqui alguns versos rápidos e são esses tipos de livros que edificam a nossa vida. São esses tipos de livros que nós devemos parar e meditar sobre eles. Se você meditar sobre um livro desse e você ler os versos de Pitágoras ou alguns versos de alguma outra religião qualquer, que seja o judaísmo ou o cristianismo, você vai perceber que essas ideias elas se comunicam porque elas se tratam de um princípio universal. Deve ser olhado então com cuidados, porque eles são meditados, escritos por pessoas sábias. É o que o Dhammapada diz, que em vez de nós olhar para os nossos pontos de vistas, em vez de olharmos para os nossos conhecimentos, devemos olhar para aqueles que já viveram essa vida que nós estamos vivendo. É olharmos para aqueles que já alcançaram, para aqueles que já meditaram sobre isso, porque eles têm aqui o conselho certo, na hora certa, que nós precisamos. Então aqui está uma dedicação, aqui uma recomendação para você ler e meditar aqui nos ensinamentos do Buda. E eu desejo a todos uma boa leitura.